Fala pessoal, bora para mais um vídeo rápido de dicas e recursos do Faridac. No vídeo de hoje eu vou apresentar uma maneira que conseguimos centralizar e tratar as exceções, os erros, que podem ocorrer durante qualquer operação que a gente faz com o banco de dados usando o Faridac. Antes da gente partir para o código, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo de como que funcionaria esse tratamento de exceção. Então esse cenário aqui, bem simples, o que ele vai fazer? É uma tentativa de inclusão numa tabela de clientes com dois campos apenas, dois atributos e valores fixos. E essa execução, essa instrução está sendo executada dentro de um bloco try-except para a gente conseguir tratar e formatar as mensagens que possam ocorrer. Perceba que ao invés dele tentar tratar e prever as mensagens daquela classe padrão, exception do Delphi, na qual todo mundo herda dela, é uma classe default de exception, ele está usando essa EFDDB Engine Exception. É uma classe ali do Faridac que vai ter alguns recursos a mais e a gente vai conseguir ter algumas informações cruciais desse erro, como por exemplo, ver se é um erro de violação de chave primária, igual está na imagem. E a partir do momento que você tem essa informação, você consegue melhorar e tratar a sua mensagem de erro para exibir algo mais elegante para o seu usuário. Aqui, pessoal, eu já estou com o meu projetinho aberto e esse é o mesmo projeto que eu demonstrei num vídeo anterior dentro da Universidade de Delphi, mostrando como usar o recurso do ArrayDML, do Faridac. Então a minha ideia é ficar adicionando esses recursos conforme a gente for fazendo os vídeos dentro desse único projeto. Esse projeto está disponível no meu GitHub e aí você tem acesso a tudo dentro de um exemplo só, dentro de um projetinho só aqui. Então ele já tem aqui o menuzinho do ArrayDML que já está pronto e a gente vai ver agora o do Render Errors. Muito bem. Eu já tenho o formulário criado também, que tem a estruturinha que eu quero mostrar para vocês. A gente vai simular um erro aqui de chave primária e um de campo requerido, que é um campo não nulo, E aí a gente tem também aqui um data módulo que eu já criei, só para ter a minha conexão. É a mesma conexão que eu usei para o vídeo do ArrayDML, é um banco Postgres, mas você pode usar qualquer banco que seja para efetuar esse teste. Minha conexão já está configurada aqui e vamos testar. Qual que é a ideia? Esse botão aqui de Primary Key deve simular um erro de chave primária única, de duplicidade de chave primária lá no banco. E o do campo requerido é um campo not null que a gente está tentando incluir como nulo. Então vamos lá, tentando aplicar uma boa prática nesse nosso exemplo, vamos deixar essa execução de SQL lá no data módulo. Então a gente vem aqui no data módulo do Render Errors, Eu já preparei ele aqui, vou adicionar na seção pública uma procedure, vamos colocar ela como Primary Key Error. Beleza, criamos aqui, Deixa eu apagar esse comentário. Aí a gente cria uma carry em tempo de execução. Então, LCarry do tipo TFDCarry. Vamos criar ela aqui. O owner dela é o data módulo. Já cria aqui um bloco try-finally para a gente remover ela de memória. É preciso associar a conexão dessa carry. A conexão é o meu componente ali que já está configurado. Eu posso acessar ele aqui pelo nome connection. E aí a gente cria uma instrução SQL aqui que vai ser repetida, .sql.text. Esse banco, galera, ele só tem uma tabela de clientes e essa tabela tem três atributos: ID, nome e sobrenome. Todos os atributos são obrigatórios. Então aqui eu vou ter um insert into clientes, Vamos passar aqui ID, nome e sobrenome. Deixa eu só puxar aqui, senão não vai caber na tela, A fonte está um pouco maior. E aí a gente vai ter o values. Vamos passar um ID 1. O nome vai ser Matheus mesmo, Deixa eu aumentar aqui também. E o sobrenome Vicente. Beleza. Ficou faltando fechar aqui. E por fim a gente vai executar essa instrução SQL.
Já está tudo certo aqui para o nosso teste inicial. Vamos vir aqui no formulário, no botão do Primary Key. Eu tenho uma variável aqui que representa o meu data model, que eu nomeei como service. Essa variável é criada no início do data model e destruída, ó, tá até o código aqui para vocês verem. Criada e destruída na hora que destrói o form. É porque eu não gosto de usar as variáveis globais que o Delphi já cria para você. Então aqui no botão a gente simplesmente vai chamar a nossa procedure, Primary Key Error. Vamos executar a aplicação aqui, para ver como que está ficando. Então aqui no exemplo do render errors, no Primary Key, a primeira deu certo, porque ainda não existia nada, o banco está vazio. Na segunda tentativa, olha só, ele traz essa mensagem aqui para a gente, mas além dela estar em inglês também, que talvez não seja a linguagem do seu usuário, perceba que as informações não está muito fácil de ser abstraída para um usuário leigo que não tem esse entendimento da área. Então seria bacana aqui a gente dar algo útil para o nosso usuário, que ele já consiga ter alguma abstração do erro e poder passar alguma informação até pronta para a gente já. Vamos fechar aqui então o nosso projetinho e vir aqui na nossa service. Então aqui na nossa service, vamos tratar esse erro da execução do SQL. E como que a gente faz? Para tratar qualquer tipo de erro, a gente tem que colocar a instrução, o nosso código dentro de um próprio try except. E aí aqui, o que é muito comum a gente ver? Prevenindo uma exception da classe exception, né? Que é aquela classe base onde qualquer tipo de exceção que vai ocorrer no nosso sistema vai herdar dessa classe aqui. Então, colocando esse tipo de tratamento aqui, você consegue tratar qualquer exceção que ocorra no seu trecho de código. Porém, ela é um pouco limitada e não tem talvez todas as informações que a gente queira do nosso código. Se a gente substituir aqui por efdb engine exception, né? A gente vai ter acesso àquela classe lá do Faridak com algumas informações. Como, por exemplo, a gente vê aqui se o e.kind foi igual a ek, né? Que é um enum, esse kind ele é um enum. Aqui no caso o k violated, que ele vai indicar para a gente que é um erro de chave primária, duplicidade de chave primária. Se você apertar aqui, ó, ekind e dar um ponto, né? Ele vai mostrar para você todas as opções desse enum. Deixa eu só voltar aqui, né? Então aí você consegue tratar qualquer tipo de erro. Ele tem aqui um order, né? Para caso seja um erro desconhecido. Tem aqui um registro bloqueado, uma violação de chave estrangeira. Então aqui você tem diversas opções para poder tratar o seu erro de execução. E se não for nenhuma dessas, você pode subir a sua exceção de novo e não controlar. Aqui no nosso caso, se for o erro de chave primária, a gente vai estourar outro erro no nosso sistema. Porque apesar do erro da mensagem ser tratada, ela vai ser exibida lá na view, lá no nosso formulário. Então aqui a gente só vai estourar outro erro. A gente pode dar uma mensagem aqui, por exemplo: não foi possível salvar, pois existe duplicidade de código, né? Só um exemplo aqui para acontecer. E aí, se não for nenhum desses erros aqui, a gente sobe a nossa exceção de novo também, que aí ele vai mostrar a mensagem para o usuário normal. Vamos executar a aplicação. Aqui no render errors, né? Primary key. E ele dá aqui, ó, não foi possível salvar, pois existe duplicidade de código. Só vamos tratar aqui agora, né? Por quê? Eu quero mostrar no meu memo, não quero dar a mensagem. Então, onde você está executando aqui o nosso método lá do data model, você coloca um except. Aí sim, a gente pode pegar o exception aqui, porque a gente não vai fazer nenhum tratamento especial, a gente só quer pegar o e.message. Então, a gente vai adicionar aqui no nosso memo o e.message.
É aqui nesse caso que você vai poder pegar o seu erro e exibir com uma mensagem específica do teu sistema, uma telinha bonitinha, formatada. No nosso exemplo aqui, vamos só jogar no memo. Executando. Então ele coloca aqui, ó, não foi possível salvar, pois existe duplicidade de código. Vamos fazer o mesmo teste aqui agora, ó. Procedure no field required, né? Vamos colocar field required para a gente testar. Aí é só copiar esse exemplo aqui. Esse erro, no caso aqui o sobrenome é obrigatório, eu não vou informar ele para dar esse erro. Eu quero colocar aqui, por quê? Para demonstrar como que seria um exemplo da gente criar uma procedure única capaz de controlar e tratar os erros, para a gente não ter que ficar duplicando esses códigos aqui, ó. Para fazer isso, eu venho aqui na minha seção privada, crio uma procedure que pode se chamar como handleRerror, né? E aí ela vai receber como parâmetro de entrada uma exceção do tipo exception, que seja. Por que do tipo exception e não do tipo EFD exception engine, né? Engine exception aqui? Porque assim eu consigo tratar qualquer tipo de exceção aqui. No nosso caso, a gente só vai tratar do FireDAC, mas dessa forma a classe consegue tratar qualquer uma. E eu vou mostrar que você consegue saber, através disso aqui, se a tua exceção é do tipo EFD Engine Exception ou não. Então a gente cria esse método aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. Se ela não for do EFD DB Engine Exception, não interessa pra gente. Não é uma exceção que a gente quer tratar agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar isso. Essa exceção, ela é do tipo EFD DB Engine Exception? Ela herda do tipo EFD DB Engine Exception? Se isso não for verdade, a gente sobe essa exceção de novo para o usuário, dá um raise nela mesma, porque a gente não vai tratar ela. Não é o tipo de exceção que a gente quer tratar. Se ela for, a gente pode fazer um case aqui, ó, com um cast. Então tem um exception, né? Faz um cache aqui, porque como parâmetro de entrada ele é da classe exception, mas a gente já verificou que ele herda de EFDDB Engine Exception, então é possível fazer esse cache aqui que não vão ter nenhum problema, nenhum tipo de erro. Então a gente faz um case aqui com o kind dela, que é aquele enumzinho lá. Então se o kind dela for EK, o K violated, que seria o erro de chave primária, a gente copia esse código aqui, ó, e coloca aqui, para dar esse erro. Se for EK, vamos pôr aqui o other, porque o erro de campo not null, ele vai retornar nesse kind aqui, EK other. E aí ele tem o... Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele tem esse code aqui. Opa. Deixa eu só ver aqui como que é. Kind error code. Ele tem esse error code que você consegue saber, né, qual que é o código daquele erro também. Se eu não me engano, tem uma listinha, né, desses códigos. Então, se for aqui o eKind, a gente vai retornar outro erro, né? Vamos colocar aqui erro interno no banco de dados, só para a gente mostrar o tratamento acontecendo. E aí, aqui no nosso exception, em vez de a gente fazer esse tratamento, a gente substitui, né? Coloca aqui handleRerror. Aqui já podemos prevenir do tipo exception, né? E como parâmetro a gente passa o nosso ezinho para procedure. Por que que eu estou definindo agora do exception e não do FDDB Engine? Como a nossa procedure aceita, né, a nossa classe do tipo exception, vamos passar ela. Porque pode ser que futuramente você trate outros tipos de exceções aqui nessa classe. E aí fica tudo centralizado nela, já prevenindo outros tipos de erro que possam ocorrer, como por exemplo, se aqui não tiver uma conexão ou não tiver conectado com um banco de dados, que seja. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui no outro erro do campo not null. Exatamente o mesmo. Ele vai tentar executar aqui com ID o nome sem informar o sobrenome. A gente só vem aqui no field required,
Vamos copiar esse trecho e executa aqui como que é o nome da função? Field Required, né? A gente executa ela. Só vamos testar aqui, chamando no Render Errors. E aí quando você clica aqui, ó, não foi possível salvar, pois existe uma duplicidade de código. E agora aqui ele retorna erro interno no banco de dados. Esse aqui seria um erro de campo not null. Então dessa forma, galera, vocês viram que é muito fácil e muito simples de você conseguir tratar. Eu não só mostrei como tratar as exceptions do Faridak, mas como você criar uma classezinha para tratar todas as suas exceptions dentro do seu projetinho. Mas que nessa classe você consegue adivinhar, verificar, ó, essa exception é de tal classe? Sim. Então, quando ela herdar disso, eu quero ter essas informações. E por assim que seja. Esse foi um recurso bem simples do Faridak e eu espero poder demonstrar outros para vocês. Aqui está o meu link de contato no LinkedIn, tem o meu e-mail e também tenho a minha conta no GitHub, que é onde vai estar esse exemplo com as duas features já demonstradas. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.